Você já parou para pensar em como termina o seu dia? Não estou falando de escovar os dentes, desligar a TV ou colocar o despertador. Estou falando da sua alma. Como você tem encerrado seus dias espiritualmente? Por quê? Acredite, o modo como você se deita tem muito mais poder do que você imagina. E talvez seja exatamente aí que está o segredo que está faltando na sua vida: a oração noturna. Muita gente vive correndo o dia inteiro, tentando resolver tudo, se desdobrando em 1000 tarefas. E quando chega a noite, a única coisa que quer é cair na cama e apagar. Mas o problema é justamente esse: apagar sem antes acender a luz da fé, dormir sem antes conversar com Deus, deitar sem antes se cobrir com a proteção da oração. Sabe, ao longo da vida cristã a gente aprende que orar é essencial, mas muitos de nós associam oração a momentos específicos, antes das refeições, no culto, na igreja, quando tudo dá errado, mas e quando tudo parece normal. E aquela hora silenciosa da noite, quando o corpo cansa e a mente ainda está cheia. Esse é um dos momentos mais espirituais do dia, e a maioria das pessoas simplesmente ignora. Dormem como se nada estivesse acontecendo, como se o mundo espiritual tivesse botão de pausa. Mas ele não tem. A Bíblia deixa claro que nossa luta não é contra carne ou sangue. Efésios 6:12 fala que enfrentamos forças espirituais do mal. E essas forças não têm horário comercial. Elas agem quando você está acordado e também quando você está dormindo. É por isso que orar antes de dormir é mais do que um costume bonito. É um ato de guerra espiritual. É como se você dissesse: Senhor, eu encerro meu dia nas tuas mãos. Que teus anjos estejam ao redor da minha casa, da minha mente, da minha alma. A oração noturna é como um escudo invisível. Ela cobre sua mente, sua casa, seus sonhos, sua família. E não precisa ser uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Deus não está atrás de discursos. Ele quer um coração sincero. Um simples obrigado: Pai, por mais um dia. Cuida de mim essa noite, já abre os céus. Já muda tudo. O que importa é a entrega. Davi, homem segundo o coração de Deus, dizia no Salmo 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Percebe? Ele não dizia isso porque tinha um colchão bom. Ele não dizia isso porque estava em uma fase tranquila da vida. Aliás, muitas vezes ele orava fugindo, em crise, cercado de inimigos. Mesmo assim, ele encontrava paz. Por quê? Porque ele entendia o poder da oração noturna. Ele sabia que dormir com Deus era melhor do que dormir com a cabeça cheia de preocupação. E é aqui que muita gente se perde. Porque o que mais ouvimos hoje são pessoas dizendo que não conseguem dormir bem. Insônia, ansiedade, pensamentos que não param. Gente que deita e sente angústia, sente opressão. Isso não é só emocional. Isso é espiritual também. E muitas vezes o que está faltando é o hábito de colocar Deus nesse último momento do dia. Quando você ora antes de dormir, você está dizendo para sua alma: descansa, Deus está cuidando. E o seu corpo responde a isso. Sua mente desacelera, seu coração acalma. A oração transforma o ambiente, tira o peso do dia, tira o medo da noite, tira a culpa, tira o barulho. E não se trata apenas de pedir, se trata de agradecer também. Porque a gratidão é uma forma de guerra espiritual. Quando você termina o dia agradecendo, mesmo que tudo não tenha saído como você queria, você mostra para sua alma que ainda existe esperança. Você declara que Deus está no controle, mesmo no caos. Muitas vezes, a oração noturna também é o momento em que Deus fala. Lembra de José, marido de Maria? Ele recebeu instruções em sonhos. Lembra de Daniel? Ele teve visões à noite. Lembra de Samuel? Deus o chamou enquanto ele dormia. A noite é um campo fértil para revelações. Mas a gente só ouve quando a alma está em silêncio. E a oração prepara esse silêncio interior. Além disso, orar à noite é também uma forma de ensinar. Se você tem filhos ou netos, saiba que eles observam o que você faz. Quando você ora com eles antes de dormir, está ensinando mais do que 1000 sermões. Está formando caráter. Está mostrando que a fé é algo diário, não só de domingo. E mesmo que eles não compreendam tudo agora, essa semente vai crescer. Um dia,
Quando estiverem enfrentando os próprios desafios, eles vão lembrar daquelas orações antes de dormir e vão saber para onde correr. E olha, se você já tem costume de orar à noite, continue, mesmo que às vezes pareça que você está falando sozinho, mesmo que esteja cansado, mesmo que ache que não está vendo resultado. A oração não é medida pela emoção do momento, mas pelo poder da fé. E Deus honra o fiel. Deus ouve aquele que persevera. E se você ainda não tem esse hábito, comece hoje. Não precisa fazer uma grande oração. Fale com Deus como você fala com um amigo. Pai, obrigado pelo dia. Me dá descanso essa noite. Fala comigo em sonho se quiser. Guarda a minha casa. Só isso já move os céus. Com o tempo, você vai perceber que esse momento com Deus à noite vai se tornar o seu lugar favorito. Não porque vai acontecer algo espetacular, mas porque você vai sentir paz. E paz hoje em dia é um dos maiores milagres que existem. Outra coisa importante, quando você ora antes de dormir, você está fechando o ciclo do dia. Está dizendo, Senhor, eu fiz o que pude, agora eu entrego. Isso te liberta da culpa, te ajuda a dormir sem arrependimentos. Mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que você tenha falhado em algo, a oração permite que você termine o dia com perdão, com alívio. E sabe o que é mais lindo? Deus está sempre esperando por esse momento. Ele nunca vai dizer, você demorou demais ou agora não dá. Ele está ali, pronto para te ouvir. Não importa a hora. Não importa se você está triste, com raiva, confuso. Ele prefere ouvir sua voz sincera do que um silêncio cheio de medo. Ele quer relacionamento, não perfeição. Se você se sente distante de Deus, esse pode ser o primeiro passo de volta. Uma oração antes de dormir. Uma conversa curta, mas real. Um momento só seu com Ele. E pode ter certeza, Ele vai te encontrar ali. Porque Ele é Pai. E Pai sempre responde quando o filho chama, mesmo que seja sussurrando. Então, que tal hoje você tentar? Antes de dormir, apague a luz, feche os olhos, mas antes, fale com Deus. Pode ser um agradecimento, pode ser um pedido, pode ser só um estou aqui. Faça disso um hábito, e você vai ver como seus dias começarão a mudar. Porque quando a gente termina o dia com Deus, a gente começa o seguinte mais forte, mais leve, mais preparado. A vida é feita de escolhas pequenas que geram grandes frutos. E orar antes de dormir é uma dessas escolhas. Pode parecer simples demais, mas acredite, tem poder, tem unção, tem proteção, tem cura. Talvez, enquanto você escutava essa mensagem até aqui, tenha lembrado de noites em que deitou com o coração pesado. Noites em que você chorou em silêncio, sem forças para orar, pensando que Deus estava distante. Mas eu quero te lembrar de uma verdade simples e poderosa. Deus nunca dorme. Salmo 121:4 diz, eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isso significa que, mesmo quando você fecha os olhos, Ele continua de olhos abertos por você. Ele vela pelo teu sono. Ele está no controle enquanto você descansa. E é por isso que orar antes de dormir é tão poderoso, porque você está dizendo com palavras com fé, Senhor, eu confio. Eu posso dormir porque o Senhor está acordado. Tem gente que acha que oração precisa ser feita com perfeição, com palavras bonitas, com um roteiro. Mas Deus não está esperando isso de você. Deus quer ouvir a verdade que está dentro do seu coração. Talvez seja só um sussurro. Talvez você nem consiga falar, só chorar. E sabe de uma coisa? Lá em Romanos 8:26, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando você não consegue dizer nada, o Espírito traduz sua dor para Deus. Ele entende, ele escuta até o silêncio. E à noite, quando tudo silencia, esse é o melhor momento para se aproximar de Deus sem distrações. A oração noturna se torna um lugar secreto, um refúgio, um abrigo, um templo construído no escuro do seu quarto, onde só você e Deus habitam. Não importa se você ora deitado, sentado, ajoelhado. O que importa é a sinceridade com que você se entrega. Há quem diga que à noite os pensamentos gritam mais alto. E é verdade. À noite, quando tudo está quieto, vem o que a gente tentou evitar o dia inteiro. Lembranças, culpas, incertezas, medos.
Mas sabe o que pode calar todas essas vozes? Uma conversa com o Pai. A oração é o único som que o inimigo não pode suportar. Ela desarma ataques. Ela desfaz armadilhas. Ela ilumina os pensamentos com a verdade de Deus. E não é apenas proteção espiritual. Orar antes de dormir também é saúde emocional. Estudos mostram que pessoas que oram antes de dormir tendem a ter menos ansiedade, dormem melhor e acordam mais dispostas. É como se a alma tivesse sido lavada durante a noite. Não é misticismo, é fé colocada em prática. É descanso que vem do alto. Talvez você esteja enfrentando uma luta agora. Talvez as noites tenham sido longas, solitárias, difíceis. Eu sei que isso cansa. Mas saiba, cada noite em oração é uma semente plantada. E o que é plantado com lágrimas, Deus promete que será colhido com alegria. Persevere, mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém veja. O céu vê. E aqui vai uma sugestão para você que quer começar esse hábito. Separe 2 minutinhos antes de dormir. Pode até ser deitado na cama. Desliga o celular, respira fundo, fecha os olhos e fale com Deus como se estivesse falando com um pai que te entende. Pai, foi difícil hoje, mas obrigado. Me dá força para amanhã. Eu confio em ti. E se você não souber o que dizer, comece com o Pai Nosso. Jesus nos ensinou essa oração porque sabia que, às vezes, a gente precisa de um ponto de partida. Com o tempo, isso vai se tornando natural. Vai crescendo dentro de você. E um dia você vai perceber que não consegue mais dormir sem orar. Não por obrigação, mas porque seu espírito vai sentir falta desse momento. Porque você vai entender que ali, naquele instante, você não está sozinho. Nunca esteve. E olha, talvez Deus esteja só esperando esse momento para te responder. Tem bênçãos que estão preparadas, mas que precisam de um coração disposto. Deus não se impõe. Ele espera o convite. E cada noite que você ora, você está dizendo: Senhor, entra, fica comigo. E Ele fica. O Salmo 91 nos lembra que o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa promessa é para quem se refugia em Deus, para quem encontra nele descanso. E isso começa com uma atitude simples: orar antes de dormir. Então, se você quer experimentar noites de paz, comece hoje. Não deixe para amanhã. A oração da noite pode ser o que está faltando na sua vida. Pode ser a resposta que você tanto esperava. Pode ser a ponte entre o que você sente e o que Deus quer fazer. Não subestime esse momento. E mais uma coisa, compartilhe essa palavra com alguém. Envie esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está passando por noites difíceis. Pode ser um familiar, um amigo, alguém do seu grupo de oração. Às vezes, um vídeo como esse chega na hora exata e Deus usa exatamente isso para falar com alguém. Aqui no Chama do Versículo, a nossa missão é essa: acender a chama da fé no seu coração. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixa seu like agora. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas sejam alcançadas. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho para receber as próximas mensagens. Toda semana a gente traz uma palavra para fortalecer a sua fé, para aquecer o seu coração, para te lembrar que Deus continua agindo. Ah, e tem um vídeo aparecendo aqui na tela agora. Clica nele e continua com a gente. Eu tenho certeza que ele vai te abençoar também. Que Deus te dê uma noite de paz, de descanso, e que você possa sentir a presença dele aí onde você está. Até o próximo vídeo e fique com Deus.